Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para darmos continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. Nós estamos estudando o capítulo 11, né, que tem o nome de Intercessão, e hoje nós estamos indo para a parte 6, né? E é um capítulo bem grande, onde certamente nós temos aproveitado bastante aí o que André Luiz vem, juntamente de Alexandre, né, nos ensinando a respeito da intercessão, que é a ajuda espiritual, né, os espíritos nos oferecem, nos possibilitando assim a caminhar, né, através das nossas dificuldades, dos desafios que a vida nos apresenta, e esse capítulo nos leva a muitas reflexões, né? É um capítulo um pouco denso, porque traz episódios assim fortes, né? Mas de muitos ensinamentos para a nossa vida no dia a dia, na nossa caminhada dentro da nossa existência física. Mas para nós prepararmos o nosso coração, nós escolhemos aqui uma página, como sempre, de Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. São mensagens curtas, mas que traz grandes ensinamentos. E na mensagem 152, ela nos diz o seguinte: acalma as ânsias do teu coração. O que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e coisas. Quem desfruta de benefícios com facilidade subestima o que possui. Aprende a conviver com a escassez, com a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizas e não o que tens, ou com quem te encontras. Então, uma lição aí para nós aprendermos, né, com aquelas dificuldades, com os desafios que nos envolvem, muitas vezes até desafios fortes, né, que trazem carência, que trazem, seja de sentimentos, seja de carência em todos os âmbitos, mas que nos levam à valorização, tanto das coisas quanto das pessoas, né? Então, com essa mensagem linda que Joana de Ângeles nos traz, nós vamos então orar a Jesus, aos benfeitores espirituais, agradecendo a oportunidade do estudo, que nos faz compreender melhor a vida, compreender melhor as circunstâncias que nós estamos vivenciando na nossa estadia enquanto na Terra, e termos forças e coragem para avançarmos, para não ficarmos paralisados diante da situação, seja ela qual for. Abençoa Jesus, a todos os nossos companheiros que estiverem conosco e aqueles que chegarão, aqueles que verão o nosso trabalho, o nosso estudo depois, e que nós possamos aurir dessa paz que a espiritualidade maior nos oferece. Obrigada, Senhor, obrigada aos falangeiros de Caibachuto, nosso patrono, e que em teu nome, Senhor, nós possamos dar assim por iniciado o estudo dessa noite. Que possamos, então, começar o nosso estudo, dando as boas-vindas aqui aos nossos companheiros que já se encontram conosco. Verinha, Vera Sá, boa noite, seja muito bem-vinda. E temos aqui a Beth, que está aqui, a nossa mana, né, que está aqui na transmissão, nos auxiliando, colocando no ar, né, a programação. E daqui a pouco, certamente, o Lúcio Flávio vai chegar também. A Lina Calil, a Patrícia de Cássia. Ah, Lúcio Flávio já está aqui. E a Jurema Garcia. Olá, boa noite, Jurema, seja muito bem-vinda. Então,
Jurema é nossa cunhada. E foi uma surpresa muito grande encontrá-la aqui. Seja bem-vinda, esteja sempre conosco. Bom, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o nosso estudo do livro Missionários da Luz se realiza todas as quintas-feiras, às 9h30, né? Aonde nós estudamos capítulo por capítulo, passo a passo, com cuidado para estarmos realmente assimilando, né, toda a nossa os ensinamentos que esses livros nos trazem através da pena de Chico Xavier. Então, que nós possamos aproveitar. Muito bem. Então, nós vamos continuar acompanhando o que o nosso companheiro Raul está trazendo. Nós vimos no estudo passado que ele está contando, né? Ele já foi socorrido, já foi localizado, ele praticou o suicídio, né? E ele já foi localizado por Alexandre e a sua equipe, e já foi levado a uma casa espírita, uma casa de atendimento na próxima crosta, onde ele está sendo tratado, onde está sendo ouvido, onde ele está sendo ali pensado nas feridas morais que ele traz na sua alma, né? E agora ele está narrando todo o motivo que o levou ao suicídio. E é uma história muito triste, né? Assim, que dói na gente também quando vê ele contando. Mas é isso que vai trazer o benefício, né, a ele. Então é um espírito que está assim totalmente envolvido na culpa. Ele traz uma culpa muito grande na sua consciência. A gente sabe que a consciência é o juiz interno que nós temos, né? Então, essa consciência, ela fica mais acerba quando o espírito está no mundo espiritual, né? Ele se defronta com essa consciência, esse juiz, né? Então, ele está, assim, totalmente num sentimento de grande dor. E ele começa a contar, ele contou todo a sua história, e que envolve o Noé, que é o seu amigo, todo aquele companheiro que o trouxe para a cidade onde ele morava, e ele vai contando o porquê que ele foi levado ao suicídio. E a gente viu que ele praticou um crime contra o Noé, ou seja, ele tirou a vida do Noé através de uma bebida alcoólica, onde ele colocou ali alguma substância, e esse companheiro, Noé, ele desencarna. Todo mundo pensa que ele se suicidou, ele cometeu o suicídio. Ficou o crime ali escondido, né, da visão dos homens. Então, agora ele com toda aquela culpa que durante o restante da sua encarnação ele carregava, todo aquele peso, ele não suportou e ele pratica então o suicídio. E se encontra agora no mundo espiritual carregando a dor de ter tirado a sua vida e a dor da culpa, né? Então é isso que nós vamos daqui para frente no slide 128, vamos prosseguir, né? Então diz assim André Luiz, né? Ele está contando para nós, ao invés de descreverem seus remorsos, ou seja, decrescerem seus remorsos, aumentavam sempre, ou seja, boa noite, Libânia, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Ao invés desse remorso diminuir, porque ele já estava sendo socorrido e tudo mais, pelo contrário, isso aumentava muito mais. Então, no trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira,
nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. Então, ele está contando quando ele estava ainda encarnado, né, que ele tinha esses momentos, estava no trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, ele continuava sentindo aquela dor. E a vítima a contemplá-lo em silêncio, né? Ele mesmo atraía essa vítima que se fazia presente ali, né? Então, a certa altura, ele tem vontade de se entregar à justiça, de contar tudo aquilo que aconteceu, de falar a verdade, mas ele não sentia no direito de perturbar o coração da companheira, nem tampouco de estar ali invadindo o futuro dos filhinhos, né? Porque certamente isso iria mexer, né? Como é que essas crianças iriam ficar, né? Quais seriam as consequências dessa revelação? Então, a sociedade respeitava, aceitando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam a sua companhia. Então, ele pensava como esclarecer a verdade diante dessas contingências. Não obstante amar ternamente a esposa e os filhinhos, ele se sentia esgotado e, ao final de prolongada resistência espiritual, né? Ele se sentia ali buscando essa resistência, mas sentindo esgotado. Receava a perturbação, receava a loucura, né? O hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime, que cada dia se tornava mais iminente. Então, ele cavou o próprio inferno, né? Porque a gente sabe que o inferno é estado de alma. Então, veja só que situação desse espírito. Ele sofria com a culpa, sofria por ter retirado a sua vida. Então, foi realmente uma escolha muito infeliz, uma atitude muito infeliz, né? E a essa altura, a ideia do suicídio, ele começa então a pensar: o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Qual é a solução? E é a situação que muitas pessoas enfrentam, né? Às vezes a gente vê uma pessoa chegar a esse estágio, a esse ponto de cometer um ato contra a sua própria vida, e aquela pessoa passa durante a existência toda sem demonstrar, né, o que traz na sua alma, sem falar, sem se queixar. E a gente às vezes comenta: poxa, mas fulano parecia tão bem, né? Por que ele praticou determinado ato? Por que ele tirou a sua vida? Ele não comentou nada. De repente aconteceu. Olha só quantos casos a gente sabe que é assim que acontece, mas ali estava na sua alma todo o sofrimento que ele trazia, toda a dor, né? São os sepulcros, né, que nós temos dentro de nós mesmos, os porões da nossa alma, onde trazemos as nossas dores, e que muitas vezes nós que não sabemos, não pensamos nessas questões, nós temos às vezes a invigilância de julgarmos, de criticarmos, né? Nós não sabemos o que vai ali naquela dor, naqueles escaninhos daquela alma que sofre, né? Então ele estava nesse estágio. Então a ideia do suicídio tomava um vulto, né? Cada dia ele sentia mais tentado a cometer isso. Porque se a gente for pensar, o suicídio, quem pratica, o espírito que pratica esse ato, ele não quer sair da vida, ele quer deixar de sofrer. Ele busca a cessação do sofrimento. A gente viu que no estudo anterior, no trecho anterior, ele, quando ele se depara, né, quando ele é socorrido, que ele constata, né, que ele está morto, ele fica desesperado. Ele chama pelos filhos, ele chama pela esposa: eu não quero morrer, né? Então, isso é muito comum acontecer, porque na hora que o espírito se entende não está mais no corpo, ele enlouquece, podemos dizer assim, né? Dona Ivone fala isso lá no livro Suicida,
Memórias de um Suicida, e ali a gente vê o relato, né, da loucura que chega essa constatação, constata essa situação, realmente é um estado de horror para eles, né? Então, ele começa a programar, né, a estar traçando como poderá fazer isso, né? Então, ele esconderia o último ato do seu drama silencioso, como ocultar a tragédia primeira, né? Então, ele compra um revólver e espera uma oportunidade. Então, ele programou, ele planejou todo aquele ato, né? E ele queria que ficasse essa história ali sedimentada, mas na verdade ele queria fugir do problema, né? Fugir da dor que ele estava sentindo. Então, certo dia, após o trabalho diário, ele absteve-se do caminho de volta ao lar, empunhou a arma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para que evitasse as marcas digitais na própria arma, né? Então, atingindo o alvo, num supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. A gente sabe que esse ato é um ato que provoca a dor, onde cria como se fosse um looping, né? Aquela dor fica o tempo todo fazendo-se presente ali por aquele que está fugindo da vida, né? E dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo, em seguida a verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava ele ali do local onde ocorreu o acidente. E foi por esse planejamento que ele demora a ter todo essa ajuda, né, dos amigos espirituais, porque quando, isso é explicado também no trecho que a gente estudou anteriormente, que quando o espírito planeja todo esse ato, né, com aquele cuidado de como ele teve aqui, ele falta nele condições, vamos dizer assim, de suplicar ajuda, até que ele reconheça, porque ele está tão envolvido naquele sentimento de deixar a vida, de acabar o sofrimento, que a sua parte emocional, a sua sensibilidade fica um pouco assim diminuída, né? Então há todo esse acontecimento e desde então o enfraquecimento geral toma ele como que por completo. Sentia-se presa de um sono pesado, angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E por fim, somente recuperar a consciência de si mesmo ali, naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias. Então, a gente lembra que o próprio André pergunta, né, para o Alexandre por que ele ficou todo aquele período, né, naquele sofrimento, sem que tivesse a ajuda espiritual, conforme acontece geralmente quando o espírito desencarna normalmente, onde é desligado todos os liames, desatado, né? Liames por liame, aonde é separado ali o corpo, que já não tem mais vida, e o espírito prossegue. No caso dele, as energias ainda estavam ali. Ele fez com que arrebentasse aqueles liames de uma forma como se fosse, né? Os espíritos até dão exemplos para nós assim semelhantes a elásticos, né, que rompe quando acontece esse dilaceramento mesmo nas células espirituais, nas ligações espirituais. Então, acontece todo esse sofrimento. Então, ele estava num processo
de um sono pesado, como se tivesse preso ali, angustiado, os pesadelos continuavam, e, por fim, ele se recupera essa consciência. Quando o Alexandre encontra ele está totalmente fora do contexto, né? Alienado completamente. E ele, então, é restaurado essas forças através do Alexandre. Vocês sabem que o nosso estudo é interativo, viu? Podem colocar aí seus comentários, o que vocês estão pensando a respeito, se tudo isso está fazendo sentido, se precisamos comentar alguma coisa que não tenham entendido, ok? Então vamos lá. E aí, terminando essa confissão longa que ele está ali contando, né, para a equipe do Alexandre, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. Então, nesse momento, as emoções começam a fluir, né? Porque ele, embora ele ainda tivesse com essa carga emocional muito grande da culpa, né, do remorso, da culpa, as lágrimas de arrependimento estavam ali presentes, né? Porque, na verdade, ele sente a dor da separação dos filhos, da esposa que ele amava. Vejam só quantos dramas, né? E comovidíssimo, ele não sabia, ele diz, não, o André está falando, comovidíssimo, não sabia, por minha vez, o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou: nos maiores abismos, Raul, explicando para ele, né, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Então, esse remorso e essa culpa, quando não são entendidos pelo espírito, que ele tem que trabalhar isso, né? Que ele tem que buscar essa regeneração através de uma reparação, né? Essas atitudes, né? Que foi criada, e isso fica travando a própria caminhada do espírito e fazendo com que o sofrimento pelo ato cometido continue ali. A gente, voltando lá à Memórias de um Suicida, a gente lembra ali que agora esqueci o nome do protagonista, né? Vocês lembrarem aí, o principal, né? Que são 4. Então, ele fala, né, que ele sentia aquele barulho do trem, aquela coisa toda o Camilo, isso, Beth, obrigada. O Camilo, ele fala que é um relato assim de nos levar às lágrimas, né? Porque ele conta que isso mesmo, Lúcio, obrigada. Ele conta que aquele barulho do trem, né, se aproximando dele, o próprio os trilhos, toda aquela dor, né, que às vezes a gente fica até um pouco chocado para comentar, mas tudo aquilo trazia o sofrimento que se repetia por um longo tempo, mesmo depois dele ser recolhido, mesmo depois dele falar das questões, aquilo trazia muita dor, muito sofrimento, né? Então, a gente vê aí a necessidade, né, da reencarnação, para que ele possa, os espíritos que praticam o suicídio, ele dilacera, como dissemos, o perispírito. Então, ele tem que reencarnar, ele precisa da reencarnação para reconstruir o perispírito que está todo dilacerado, né? Então, é um processo muito doloroso. Então, agora, o Alexandre aconselha ele a ter esse olhar, né, para frente, cheio de esperança, porque Deus não abandona a ninguém, né? Mesmo nesses estados mais
de maiores sofrimentos, nós não estamos abandonados, de maneira nenhuma. Então, ele começa a aconselhar o Raul para que ele possa, né, encontrar o caminho novamente. E após ligeira pausa, enquanto o Raul se debulhava ali em pranto, o Alexandre prossegue, dizendo: em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos vezes inúmeras pela lição de recomeçar. Então tenha calma e coragem. A gente sabe que o processo do suicídio, para cada um, ele é de um jeito, não existe uma regra, né? A gente cita aqui, por exemplo, a história que nos é contada lá através de Dona Ivone no livro Memórias de um Suicida. Aqui Alexandre está contando essa história, mas cada história acontece, a consequência, a vivência dessa história, o continuar dessa história é peculiar a cada espírito. Então, não existe uma regra, vai ser assim. Isso tudo envolve várias questões, né? Então, o processo agora é ter muita calma, ter muita coragem, no sentido de entender que tudo que acontece é lição, é aprendizado e é preciso continuar. A vida não cessa, né? Nos diz o próprio André Luiz, lá no prefácio do Nosso Lar. Né? A vida não cessa. Então, a vida continua. E por engano, por lei do engano, aqueles que buscam o suicídio pensam acabar com a vida, estar acabando com a vida. Mas é um engano muito doloroso, né? Porque a vida não cessa. Então, em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, quer dizer, o interesse da equipe ali, explicando que o trabalho de auxílio fraterno tinha iniciado através das orações de Esther, a sua esposa carinhosa, que estava desolada ali. A gente sabe que ela pensava que ele tinha sido assassinado. Então, para aqueles que não acompanharam, a gente vai relembrar um bocadinho, que ela começa a pensar como é que era possível ele ter saído da vida desse jeito, que ele era um homem que não tinha nenhuma tendência, né, a suicídio. Então, é que ele devia ter sido, ela pensava assim, ele deve ter sido assassinado. Então, um dia ela é arrebatada pelo sono, emancipada da alma, né? E ela é levada ao mundo espiritual, ela encontra com a prima, Etelvina, e ela vai pedir ajuda, a Etelvina pede ajuda à equipe de Alexandre, conversa com Alexandre sobre o que aconteceu. E antes dela ter um encontro com a Etelvina, ela orava muito, né, pedindo a Deus que mostrasse uma solução para aquelas questões que estavam na sua mente. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo. Cláudia, né? Seja bem-vinda. E então ela durante o sono, ela é levada ao mundo espiritual, encontra a equipe do Alexandre, e ela pede, né, para que aquele assunto pudesse ser solucionado, ser entendido. E Alexandre pede um tempo, né, porque era preciso averiguar, não é assim que acontece. De repente, os espíritos não sabem de tudo, né? A gente até pensa isso, que a gente vai fazer perguntas aos espíritos, como é que aconteceu isso e aquilo, eles sabem, não. Alexandre diz para ela que era preciso ele examinar as questões. E aí ele começa a examinar, e até que um espírito que estava ali no ambiente, também um visitador, localiza esse companheiro, afirmando para Alexandre que realmente tinha sido suicídio. E aí começa todo esse socorro que é prestado, eles encontram, e depois desses relatos, ele chega a esse ponto, né, de estar sendo socorrido. Então, ele está contando agora, o Alexandre conta para ele como é que eles chegaram até ele. Então, foi o trabalho do auxílio fraterno.
através das orações da esposa. Então a gente pensa às vezes que as nossas orações não alcançam os objetivos. Veja aí, ela orou, ela pediu orientação e ela foi levada através do sono, do sonho com a prima, né, a essa solução que ela não lembrava. Quando ela acorda, ela não lembra, mas ela tem um lapso assim, alguns, alguns trechos, né, que ela começa a entender que ela foi uma noite boa, uma noite onde ela teve alguma ajuda, acorda feliz. Então a gente vê aí o resultado das nossas preces, por isso que chama intercessão esse capítulo, porque a intercessão é a ajuda que o plano espiritual vai nos oferecer através dos nossos pedidos. Então a gente vê a prece como uma ferramenta importantíssima aí, aonde nós podemos ser ajudados, nós podemos ajudar, e a gente vai ver no decorrer desse capítulo, que ainda falta bastante para acabar, nós vamos ver como que a espiritualidade atua na nossa vida. Então é muito aprendizado que é assim para a gente utilizar dessas experiências aqui que o Alexandre nos traz, para nós termos a certeza de que nós não estamos sozinhos, que para tudo tem o momento certo de recebermos ajuda. E nós estamos sendo observados por esses espíritos simpáticos, esses espíritos familiares, que nos acompanham, como esse espírito que ele chama visitador, né, que estava ali, a gente não ficou sabendo o nome dele, mas ele estava ali no ambiente daquele local onde ele desencarna, e sabendo, aguardando, foi um espírito que estava no processo ali, né, aguardando a chegada do socorro, até então, para ele ser envolvido com todo esse esclarecimento que ele está tendo. Então, o Alexandre continua dizendo que ele deu notícias da esposa para o Raul, notícia dos filhinhos, dos tios que moram lá na casa da Esther, falou das saudades da companheira, falou da ansiedade que ela tinha em vê-lo no mundo espiritual e saber notícias dele no mundo espiritual, ainda que fosse um minutinho ligeiro, né? Em ocasião do sono, né? Que atua aí como veículo da nossa alma para fazer esses encontros. Então, o Alexandre está dando essas informações para ele, né? E ele parece ficar bem reanimado. E ele observa dizendo: eu não sou digno, minha miséria acentuar-lhe as suas dores. Quer dizer, ele reconhece que ele praticou um ato nefando e que toda aquela miséria que ele se sentia ali naquele momento poderia acentuar as dores que ela estava sentindo, a dor da ausência, a dor da saudade, a dor da dificuldade, porque ela vivia uma dificuldade financeira muito grande, né, com os filhos, depois da partida dele. E aí Alexandre, então, afaga-lhe paternalmente a sua fronte e promete que vai intervir de forma que possa ajudar a solucionar o problema. E eles se retiram de novo, e o Alexandre, percebendo a admiração do André, né, ele começa a explicar. No pequeno drama em observação, André, meu amigo, você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas. É o que a gente estava falando, né? Nos serviços intercessórios. Olha só como é importante, né? O que a gente estava trazendo. É importante a nossa participação. E nós não temos ideia, muitas vezes, quando oramos por alguém, né? Às vezes a gente fala, vou colocar o nome de fulano, de ciclano no meu culto, né? O culto no lar. E naquele dia a gente ora. Então é um momento sagrado onde
as forças do bem, os espíritos ligados àquele companheiro, ligados a nós, né? Através do nossos espíritos também que nos acompanham, nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, tudo isso é uma equipe aonde funciona essas ligações, aonde vão surgir socorro, ajuda, ideias, né? Para esses que partiram e para também nós aqui. A gente vai ver no próximo programa como que a espiritualidade vai atuar na vida dessa mulher, trazendo soluções, trazendo ajuda para que ela prossiga a sua caminhada. Então, para tudo temos uma resposta do alto para nós. Muitas pessoas buscam o suicídio e trazem, às vezes, por questões que não acham que não vai ter solução, né? No entanto, tudo é solucionado de maneira que todos possam continuar a sua caminhada. Então, sair da vida pelo suicídio realmente não vale a pena e não devemos fazer jamais, porque a vida foi Deus que nos deu, nós não temos o direito, né? Então, Alexandre chama atenção aqui para a questão dos nossos serviços intercessórios. E nós precisamos de refletir sobre isso, a importância e a complexidade, a extensão que eles podem alcançar. E ele diz: os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, ele era um marido ideal, quando foi um criminoso, um suicida. Então, é isso que a gente estava falando no início. Por vezes, a gente não tem ideia, às vezes, daquele companheiro, né, que praticou esse ato e a gente fica, mas fulano não tinha motivo para isso. Será o que levou ele a esse momento? Ele era uma pessoa aparentemente feliz, de bem com a vida, de repente, são as questões que nós trazemos no nosso psiquismo, né? Às vezes, são questões que nunca foram faladas, conflitos gravíssimos, dor, culpa, remorso que nós trazemos no nosso psiquismo. E é por isso que nós precisamos do autoconhecimento, do trabalho, né, de aprimoramento, buscar nos escaninhos da nossa alma essas dificuldades e, quando não podemos resolvê-las, buscar ajuda de alguém que possa nos fazer ver toda a nossa problemática, nos ajudar a compreender, né, determinadas questões que doem na nossa alma, né? Deixa eu ver o que a Alina coloca aqui para nós. Ela diz que grandes dores morais, muito sofrimento, antes e depois do ato. Sim, antes porque é o que nós falamos, ele queria sair do sofrimento, né? E depois pela consequência, pelas dores que ele se depara. Então, realmente é um ato muito infeliz. E a doutrina espírita, ela vem justamente nos mostrar a grandeza da vida, né? Mesmo que ela seja cercada de circunstâncias, cercada de situações, nós temos que ter coragem para encarar a nós mesmos, encarar as nossas atitudes, as nossas situações de ontem e buscar tratar, buscar entender, buscar encontrar meios para nós continuarmos a nossa caminhada, né? Então, a doutrina é muito clara nisso, né? Porque ela vem nos falar da nossa responsabilidade. E os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Porque se não fosse assim, poderia, num ato desse, alguma coisa impedir, não. Mas o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, ela é respeitada. Os espíritos não invadem o nosso livre-arbítrio. Por isso que ninguém escapa de uma atitude que tenha sido escolha. No caso dele, ele planejou,
ele se organizou para aquilo, né? E a companheira achava que ele era o marido ideal, ele não tinha motivo para cometer o suicídio. Por isso ela pensava que ele foi assassinado, tinha sido um homicídio, né? Então, Raul ele começa a tomar conhecimento dessas circunstâncias, né? E a gente vai ver que o sofrimento dele não para. E Joana de Ângeles, eu até separei aqui um trechinho do livro Plenitude, que ela vem falando da culpa, né? No capítulo onde ela fala, é o último capítulo 13 do livro Plenitude, que é o livro que nós vamos estudar depois acho que é esse, né? Depois do Homem Integral, acho que é o Plenitude, acho que sim, né, Lúcio? E aí, no último capítulo, ela fala do sofrimento no além-túmulo. Então, ela fala sobre a culpa, né? O porquê do sofrimento no além-túmulo. Ela diz que a culpa assinala a consciência que se abre em chaga viva até a reparação do erro, a recomposição do campo energético agredido. Então, enquanto não há essa reparação, há essa recomposição, e que às vezes não se recompõe numa só encarnação, né? Às vezes precisa de várias encarnações até que seja recomposto. A gente viu aí o caso da Dona Ivone, né? Naquela trilogia onde ela conta a sua própria história, nós vamos nos deparar com isso. Há várias encarnações aonde ela comete o suicídio, se não me engano, durante 3 vezes, né? Aonde ela vai voltando em circunstâncias piores ou mais difíceis no sentido moral, enfrentando as dores, né, acerbas ali, consequências da sua própria, como ele diz aqui, vítima de si mesmo, né? E ela vai tendo essa recomposição ali do perispírito, até que ela chega nessa encarnação onde ela foi essa médium devotada, essa médium trabalhadora do Cristo, consciente da sua dor, consciente das consequências causadas por ela mesma, né? Quem não leu essa trilogia, Nas Voragens do Pecado, o Drama da Bretanha, a Tragédia de Santa Maria, né? E ainda tem um outro que também é uma continuidade, que é o Sublimação. Todos através do Charles, que é o seu amigo espiritual. São livros, são histórias que nos falam na alma, né? São histórias que vêm nos dar aquela sacudida quando nós lemos, né? Na certeza de que a vida é dom de Deus. Então, vamos mais à frente um bocadinho. E o Alexandre, então, aliás, agora o André vai falar, né, que compreendeu as dificuldades morais em que nos achávamos para atender à petição que nos conduzira a semelhante serviço. Porque a petição da moça, da Esther, né, que as dificuldades que eles enfrentaram, dificuldades morais para entender aquela questão, porque, como nós falamos, é um caso denso, um caso de muita dor, e então ele compreendia naquele momento. E as palavras de Alexandre não evidenciavam para ele outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Ou seja, será que a Esther está preparada para saber de toda essa verdade, de saber o que aconteceu na verdade? Né? Aí nós vamos ver o que ele fala, né? Alexandre abanou a cabeça negativamente e redarguiu. Somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertados das paixões. Olha que profundo, né?
Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Então, é por isso que os espíritos eles são conscientes, né, nessa questão, e a verdade nunca desvendada de uma forma assim clara, de uma vez só, né? Quando a gente vê acompanhando aí os casos que o próprio André nos conta, né? No nosso lar a gente vê isso, que é aos poucos que vai sendo permitido ao espírito tomar conhecimento daquela circunstância, porque seria uma falta de caridade, seria assim uma forma violenta, né, de nos mostrar a verdade. E isso aqui para nós é uma realidade, porque muitos de nós têm aquele pensamento de que falar a verdade, às vezes, né? A gente tem até um ditado popular, né? A verdade, por mais que doa, é sempre verdade. Nem sempre. Por mais que ela seja verdadeira, né? Não nos cabe ser aquele que vai trazer toda aquela situação, né? Então, eles são muito usam de muito bom senso nessa questão, né? Então, são dignos de verdade plena os que se encontram plenamente libertados das paixões. Então, no sentido assim, não tem maturidade psicológica para entenderem atos tão nefandos, circunstâncias tão graves. No caso aí, por amor a ela, né, ele assassina o próprio Noé, que era o noivo dela, né? E para quê? Para ficar no lugar, tomar a posição ali, né, do noivo, da pessoa, quer dizer, como é que fala, um crime também arquitetado, né? E a gente vê isso em todos os dias, né, na nossa mídia aí, as notícias que nos chegam, crimes que acontecem, que levam anos para ser desvendado e às vezes nem é chegado ao conhecimento daquele fato, mas tudo isso a gente sabe que está dentro da lei de ação e reação. A gente não sabe a história antes disso, né? Então, são coisas que não nos cabe julgar. Por isso que a gente tem que conhecer, refletir, tirar as lições, muitas vezes sem julgamentos, né? O próprio Alexandre fala isso para o André, né? Não devemos julgar o que nós fizemos ontem. Ontem também nós fomos algozes, né? Fomos verdugos. Então, não nos cabe julgar. O que a Alina está colocando aqui? Podemos retificar os nossos sentimentos, edificar os nossos sentimentos, através da observação das nossas experiências de vida, pelo estudo e dedicação para assim progredirmos. Todos os dias nós temos oportunidades, né, de refazer os nossos enganos, através desse propósito sincero que nós temos dentro de nós, na nossa alma, propósito de mudar, propósito de sermos melhores, de caminhar com maior segurança, do respeito a nós mesmos, da responsabilidade, porque tudo isso são estágios da alma que nós vamos adquirindo com a maturidade psicológica e a maturidade mesmo da nossa vida, né? Cronológica também, porque à medida que nós vamos galgando os anos da existência, nós vamos também ficando mais lúcidos. Isso é fato, né? Porque quem dera que a gente tivesse a maturidade que temos hoje quando a gente tinha 18, 20, 25 anos, 30, né? Então, a vida é assim. Então, a Lina continua dizendo que tudo é explicável, até mesmo a dor, o sofrimento, porque são movimentos necessários, né, à nossa reparação. E o objetivo sempre é essa integralidade no sentido moral, né? É sempre o nosso progresso. Quanto que nós aprendemos com a dor?
quanto que nós aprendemos em olhar para trás e vermos os atos que nós praticamos, vermos as questões equivocadas que nós já caminhamos, já fizemos escolhas erradas, já caminhamos nesse patamar de erros aí quanto tempo, né? Então, essa lucidez, ela vem aos poucos, e é através da dor, da nossa irmã dor, muitas vezes que nos chega. E essa libertação que nós vamos tendo através da nossa renovação, ou seja, vamos nos libertando dessas paixões que nos atrelavam, que nos fazia agir, buscando sensações, buscando questões que hoje para nós não importa, né? Então ele diz que a Esther é profundamente bondosa, mas não alcançou o próprio domínio. Ela ainda não está preparada psiquicamente para esse saber de toda a história. Então ele continua dizendo: não possui as emoções, antes é possuída por elas. Então, quando nós somos imaturos na nossa emoção, as emoções nos envolvem, nos desequilibram, nos levam ao desgoverno, aquelas situações onde nós não perdemos o nosso chão, né? Em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Ela está preparada para a consolação no momento, não para a verdade. Que coisa, né? Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente está fazendo atendimento, né? Quando nem tudo a gente pode estar revelando àquele que chega com as suas dores, com a sua depressão, com o seu desequilíbrio. Nem sempre nós podemos estar sendo aqueles que vão revelar algo. Nós vamos consolar, não vamos buscar dizer a verdade, porque também nós não sabemos a nossa verdade. Então, quando a gente vê a dor do outro, a gente acha que pode administrar, né? Mas temos que administrar as nossas dores, as nossas questões, os nossos conflitos, e nem sempre nós conseguimos, né? Vamos mais umzinho, né? As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Então, o André começa a pensar, né? Como é que vamos omitir os pormenores de todo esse acontecimento? Não seria faltar à realidade? Por que processo confrontar a esposa saudável ocultando o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Então, ele começa a pensar, a analisar como será a situação, como é que Alexandre vai fazer, né? E Alexandre, então, compreende as indagações e observa com ele: com que direito nós perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta a pretexto de sermos verdadeiros? Olha aí a questão da verdade, né? Com que direito nós temos de revelar as questões uns para os outros, né? No caso deles, eles realmente tinham o domínio disso. Por que motivo tisnar a esperança? Por que a gente vai, né, tirar a esperança daquele que está ali tranquila, ela no caso, tranquila, com os seus filhinhos, as 3 crianças, envenenando o seu coração, talvez o destino, né, o caminhar dela. Então, ele começa a pensar junto de André, a levar ele a entender, né, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade. Isso é mais uma coisa para nós trazermos para nós, né? Quando nós estamos vislumbrando determinada situação, por que a gente vai ser descaridoso, né? Agir com falta de caridade com aquele que ainda não enxerga, que ainda não tem condição de entender, que ainda não conhece o que nós conhecemos. Então, a gente tem que ser, nesse ponto aí, cuidadoso, sensato, agir como se nós gostaríamos que agisse conosco, né? E ele fala: haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime
que em descobrir a fonte de conforto. Pergunta para ela, né, para ele. O que vai dar mais alegria? Mostrar todo esse desenrolar dos crimes praticados ou descobrir para ela a fonte do conforto, do consolo, do acolhimento, que é o que ela precisa agora, né? Ela não precisa da verdade, ela precisa desse consolo. E aí ele fala: André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação, o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. Veja que sabedoria, né? O Alexandre e todos os amigos espirituais que já galgaram um patamar de bondade, né? Analisam a questão de uma outra forma, né? E é o tratamento que Jesus daria, né, a todos nós se ele estivesse aqui conosco, buscando sempre esse consolo, esse discernimento. Não foi assim que ele agiu com aquela mulher que chega ali apedrejada? Ele acolhe, ele faz ela pensar na sua postura, na sua situação, né? Então vai, não peques mais. Então, no caso, não podemos compreender o serviço de socorro com o esmagamento daquele que está ali buscando ser socorrido. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação do mais alto para os serviços de assistência. E aí o André diz que registra a observação. Então, a gente vê que a oração da Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Ela buscou o socorro. Então, como que a resposta viria nesse desalento, nesse sofrimento de retorno, né? Então, é por isso que nem todos nós recebemos as nossas respostas das nossas preces na hora que nós solicitamos, porque às vezes não é o momento, às vezes não estamos preparados para aquela vivência, daquela experiência que nós pedimos daquela forma. Então vem outra, digamos assim, outra formatação. Essa resposta chega de uma outra forma. E aí a gente, matura e imediatista que a gente pensa que não foi ouvida, né? Que a nossa prece não foi atendida. Foi sim, da forma que nós suportamos. E o André registra essa observação, né? Então, ainda temos aí 2 minutinhos, vamos terminar aqui no slide 148, onde ele vai dizer: nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro para concurso mais eficiente do coração de Esther. E foi destacada Romualda, criatura dedicadíssima, bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Então, daqui para frente, não percam o próximo capítulo, nós vamos ver o socorro que vai chegar em forma de consolo, em forma de acolhimento, de ajuda material e espiritual a Esther, né? Então, a Romualda vai ser essa criatura, uma criatura dedicada, que vem ajudando essa equipe do Alexandre e que vai estar ali atenciosa às recomendações dele. Então, isso é para nós vermos os nossos auxílios, as ajudas que nós recebemos na nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Então, meus irmãos, é uma bela lição para nós estarmos confiantes naquele socorro espiritual que nós pedimos e que chega de uma forma visível aos nossos olhos ou de uma forma invisível, ou seja, ela é camuflada ali, né, de uma forma que nós não percebamos. Às vezes pensamos de não ser uma ajuda, uma resposta, mas é no momento aquela ajuda que nós precisamos, daquela forma que nós precisamos. E aí vou ler aqui o último
último comentário que a Lina fala sobre as famílias que não estão preparadas para conhecerem a verdade do ato de seus entes queridos. Às vezes acontecem algumas coisas dentro do âmbito familiar, né? E que a gente, às vezes, tem a invigilância de fazer comentários, de fazer julgamentos, porque se eu fosse comigo, né? A gente, principalmente nas reuniões familiares, né? Então, isso a gente tem que começar a pensar o que nós, quais as nossas atitudes, né? O que nós podemos falar em relação às atitudes alheias, quem somos nós? Eu acho que essa lição ela vem nos mostrar que nós precisamos, como ele disse lá no início, né? De olhar, analisar, sim, comentar se for necessário, mas sem julgamentos, né? Isso é uma atitude, não é muito fácil não, né? Mas é um treino que a gente vai fazendo para que nós possamos crescer, aprimorar o nosso lado moral, né? Tendo compaixão com os nossos companheiros de caminhada, né? Então, que Jesus possa nos abençoar e vamos à nossa prece final, envolvendo todos os companheiros que estejam conosco, para que nós possamos ter uma noite tranquila, quem sabe encontros que vão nos trazer condições de pensarmos melhor, de analisarmos melhor atitudes e situações da nossa vida, Senhor. E nós estamos muito agradecidos por esse estudo que vem aclarar o nosso entendimento em relação à confiança em Deus, a confiança nos amigos espirituais, que nos atendem com muita amorosidade sempre que nós precisamos. Obrigada, Senhor. Estende esse cuidado a todos esses companheiros que estão conosco, aqueles que estarão futuramente, e ser conosco, Senhor, nos dando entendimento, nos dando maturidade para prosseguirmos a nossa caminhada. Obrigada, Senhor. Fica conosco. Então, queridos amigos, obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, que nós possamos estar aqui na próxima quinta-feira, onde vamos saber de mais um trecho, né, desse capítulo. Não sei se vamos terminar, mas vamos saber mais um pouquinho da atuação aí da Romualda na vida de Esther. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos e até lá. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia a sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã, e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site
www.espiritismo.net/congresso.